Olá, amigo da EFO! Tudo bem aí? Consegui fazer um vídeo em 10 dias. Tá muito bom. Eu tava conseguindo fazer em 15. Então, eu acho que pelo menos por mês a gente vai ter aí no mínimo 3 vídeos. E aí, assim, primeiro eu quero saber se você tá bem, se o vídeo anterior te ajudou. Eu vou seguir um conselho de um seguidor do canal que ele falou assim, por que você não pega algumas fotos tuas mais icônicas assim e ensina pra gente? Então é muito legal, porque nesse momento eu tô super focado no e-commerce, é assim, é o que tá dando, sabe? Eu fiz durante muito tempo gastronomia, fiz moda, fiz arquitetura, eu sempre vou pulando de nicho. E chega uma hora que eu falo, eu quero uma coisa nova. Eu sempre fiz isso, sabe? Eu, quando morava em São Paulo, fui morar em Recife, depois voltei, fui para Santos e agora estou em Portugal. Já morei em Póvoa de Varzim, já morei em Santiago de Compostela, morei no Porto e sei lá onde que eu vou morar daqui a pouco. Só sei que eu quero morar no teu coração, beleza? Então hoje, eu pensei muito em que assunto eu queria trazer para você. Eu quero falar de luz. De contraluz, fotometria feita manualmente, muito rápido e que é numa situação muito crítica, que é assim, alta luz gigante. Enquanto fotógrafo de moda, às vezes você é contratado por uma revista. Eu já cheguei até a falar sobre isso en passant, assim. En passant é bonito, hein? Gostou? En passant. Assim, falei isso, assim, por cima, vamos traduzir dessa maneira. Mas o que acontece? Você pega e é contratado, por exemplo, por uma editora de moda, de uma revista. Então ela fala para você, olha, a gente vai para, sei lá, para praia a gente vai para Cancún. Então, qual a diferença da areia de Cancún para areia, sei lá, de outra praia que é ali perto? Nenhuma. A cor do mar. Então você tem que ter o pensamento do ponto de vista de composição de estar atento a essa necessidade de, na composição, você trazer elementos que sejam uma impressão digital de Cancún. Então, às vezes, você vai buscar uma placa ou alguma coisa que é, sei lá, alguém que está passando com um sombreiro e você fala, a gente está no México. Isso é muito importante, porque quando você tem a linguagem editorial, aquilo é uma informação que é muito relevante. Então você tem que partir sempre do fundo. O fundo tem que estar super bem exposto. E aí é que entra a medição X, onde você pega o fotômetro, ou você pode até, nesse caso, fazer com a medição matricial da câmera. Então, o X é a medição principal, inicial. É aquela que você tem que ter certeza absoluta que está correta. Você clicar, olhar no monitor, aquilo ali está exatamente igual àquilo que você vê com o olho fora da câmera. Entendeu? Então não pode estar escuro, não pode ter sombra muito densa, não pode ter altas luzes estouradas, você tem que ter um controle. O fotômetro manual, ele faz isso de uma forma muito rápida. Você vai lá, coloca e, passa essa leitura para a câmera e acabou. Não esquece do balanço de branco. Se você estiver numa situação de daylight, vai lá e coloca 5.200 Kelvin. Não deixa o automático resolver isso, porque às vezes você tem alguns lugares que estão em sombra, que tem ali um Kelvin, às vezes que chega a 7.000 e pouco. Então, na média, ela lê aquele azul e dá um balanço de brancos que, para moda, é muito perigoso. E aqui tem esta outra definição, essa outra orientação, onde você vê que a limitação de cima do automático, que abaixo de 3.000 ou acima de 7.000, e existem condições com um Kelvin muito mais alto, em relação a algumas situações de luz, que você chega aí a 8.000 Kelvin. Então o que acontece? A câmera chuta, Você entra naquela de não saber o que está fazendo. Quando você vem aqui embaixo, você nota o quê? Que existe de 2.000 a 10.000 Kelvin. Então, se está na tua câmera, não é uma bobagem, Você pode até estar pensando aí, fala, mas será que é necessário? Se não fosse necessário, não estaria na câmera. E se está na câmera, você tem aqui uma gama de controle que é excepcionalmente maior.
muito mais completa, muito mais precisa, muito mais profissional, muito mais surpreendente. E eu acho que isso faz toda a diferença quando você está no mercado que é super concorrido. Se você vai fazer um editorial de moda ou um casamento, o raciocínio é o mesmo, porque você está fazendo moda noiva. E se você tem o controle total, quando você acaba o trabalho, o estilista vai olhar aquilo e vai falar, pô, finalmente um fotógrafo que, fez aí um trabalho coerente com aquele que é o tom. Sabe, se é um tom que é diferenciado, do ponto de vista do e-commerce, isso é fundamental. Então você vê, falando em ser generalista, é aqui que a conversa se fecha. Porque em todas as áreas você vai precisar dessa precisão. Pelo menos na minha vida é assim e vou morrer assim, beleza? Nunca vou ser um chutógrafo e nunca vou ser um editógrafo. Nunca vou depender dessas duas coisas e vou interpretar, saber olhar a luz e representar fotograficamente aquilo que o meu cliente sempre sonhou. Simples assim. Você tem que ter um balanço de brancos que traga, no caso, sei lá, um editorial de Natal com roupa branca, que aquilo tudo seja um branco perfeito, beleza? Então, 5.200 Kelvin, Daylight, e aí, beleza. Se você está fazendo na sombra, maravilha, você pega lá e vai e coloca o cartão cinzento para depois acertar isso. O balanço de brancos é o ponto de partida. E aí, o que você faz? Você faz o preenchimento. Você pode deixar o preenchimento da luz natural, né? Se você tem uma parede, por exemplo, que reflete um pouco de luz, que faz um preenchimento natural, como o Peter Lindbergh fazia, ele ia buscar, por exemplo, sei lá, um fundo iluminado, mas ele ia buscar um edifício, uma parede que fizesse um preenchimento, e a modelo vinha andando paralela a essa parede e estava sempre como se tivesse alguém, enfim, né, acompanhando. Em algumas situações ele usava o HMI, né, ele usava, enfim, equipamentos de iluminação, mas normalmente a luz de preenchimento tinha aquela característica que está na minha fotografia, que é uma fração do X, dessa primeira medição, que você escolhe. No caso dele, às vezes ele usava até X sobre 4 e pulava o X sobre 2. E aí, para provar para você aquilo que eu mostro, né? Eu não falo, eu mostro. Eu vou contar essa história, foi muito legal. Eu recebi a visita de um grande amigo meu, mas é um irmão que o mundo me deu, que é o Marco Bavini. É um músico, sabe, brasileiro, e que no momento em que eu fui assaltado no Brasil e que fiquei sem grana para comer no outro dia, porque eu fiquei sem equipamento, e todos os meus amigos, até gente que eu dei estágio, gente que eu ensinei, desapareceram, velho, entendeu? Sumiram. E aí eu fiquei com 2 ou 3 amigos na minha mão, que eu levo, como tesouros. E ele veio me visitar, ele é um enorme fotógrafo também, é um artista multifacetado, é produtor musical, e ele veio para cá, eu falei assim, cara, eu vou organizar uma série de workshops só para você, porque você, quando eu precisei de você, você se colocou, né, assim, à minha disposição, me emprestou uma grana, sabe, que nunca cobrou, nunca me deixou pagar, e aí, pô, até me dá um nó na garganta. E... Bom, enfim. E quando ele veio para cá... Pô, engasguei mesmo, peraí. E aí, o que eu fiz? Quando ele veio pra cá, eu falei, cara, eu sou todo teu, meu irmão. Sabe, eu vou te ensinar uma série de coisas, porque quando ele voltou pro Brasil, ele fez capa do Dr. Sim, ele fez capa de uma série de coisas, ensaios para revistas, enfim, de fitness. Eu tenho muita coisa, enfim, muitas histórias com o Marco Bavini, que é como disse, é um irmão. Sabe, ele é mais irmão do que o meu irmão. Então, eu
fiz aqui, né, algumas práticas, chamei alguns amigos que eram mais próximos naquela época, chamei maquiadora, chamei modelo profissional e dei para ele, né, devolvi para ele, retribuir, na verdade, um pouco da energia e de toda a amizade e o amor de irmão que ele me deu quando eu precisei. Então foi muito legal, esse ensaio para mim, ele tem um significado gigante. E como eu juntei várias pessoas, né, e a gente fotografou a três, porque eu fotografei com a 20D, eu não vou colocar as minhas fotos nesse momento, porque você já me viu, né, colocando muitos trabalhos, muitos exemplos com a 20D, mas eu vou aproveitar para mostrar para você a D700 e a 5D Mark II. E existem algumas diferenças que eu noto na 5D Mark II, é por isso que eu sempre falo, cara, a Canon 5D Mark II é uma câmera vintage, é maravilhosa, as cores são fenomenais. E é uma câmera que tem, acho que também, né, 5D Mark II, acho que também tem 12 megapixels, assim como a D700. Oi? Meu, que puta lagartixada que eu dei. Eu nem sabia, agora então que eu já gostava da 5D Mark II. Porque realmente muita gente fez campanhas publicitárias. Acho que foi a primeira câmera que efetivamente foi usada para fazer vídeos. Então tem um aspecto vintage que é uma mistura entre duas eras, assim, puta, eu adoro essa câmera. E eu vim pesquisar para trazer para você uma informação que fosse credível. Meu, ela tem 21.1 megapixels, enquanto a D700, que já é muito legal, tem 12.1. E eu fiquei de cara. Aí eu vim aqui no Ken Rockwell, que é assim, é o cara que eu respeito e que eu indico, né, para esse tipo de informação. E ele escreveu aqui uma coisa muito legal, assim, que resume exatamente aquilo que eu quero passar para você. E que vai tornar, então, esse vídeo, depois dessa correção dessa lagartixada que eu ia dar, vai tornar o vídeo ainda muito melhor. Por isso que eu digo, eu não sei porra nenhuma, entendeu? Eu sempre falo isso, não me chama de professor, não me chama de mestre, que eu fico até ofendido, porque mestre está muito acima daquilo que eu sou. Então eu vou ler isso aqui para você. Peso leve. Não só o desempenho técnico da Canon 5D Mark II excede muito as câmeras full frame D700, só que puta coincidência, D3 e D3S da Nikon, como a 5D Mark II pesa muito menos do que qualquer uma delas. É isso aí, isso. A 5D Mark II pesa o mesmo que as DX D300S da Nikon. Claro, a Nikon D700 ou a D3X parecem ser mais resistentes, mais fortes, mais parrudas, mais resistentes, vamos colocar assim. Quando você está usando em ambientes fechados, mas quando você tem de carregar no pescoço o dia todo, a 5D Mark II é mais plástica, ela se destaca. Gosto de carregar a 5D Mark II dia e noite, mas estou ansioso para deixar a D700 ou a D3 de metal de volta no hotel assim que puder no final do dia. Com a 5D Mark II, eu gosto de carregar a 5D Mark II para qualquer lugar. E assim, tirar grandes fotos, porque está comigo e não deixado em casa. E uma coisa que eu gosto no Ken Rockwell é exatamente isso. A forma como ele é simples na explicação, né, daquilo da sensação, do feeling do equipamento, e ao mesmo tempo muito profundo na parte técnica, na parte da avaliação desse próprio equipamento. Muito legal. Escapei de uma lagartixada. Imagina se eu mando, se o meu santo não está acordado, aí outro dia fazer, olha lá o Magnola, ó puta ignorante. E eu sou ignorante mesmo, só que eu reconheço, né, velho? Eu reconheço e daí passo por cima. Vamos lá? Bom, e eu queria aproveitar, indicar para você um canal que eu sou subscrito, que eu adoro, cara, assim, que é Run and Gun.
que vai dar para você uma perspectiva muito realista disso que eu estou falando. Esse cara é muito bom, tanto na forma de produzir os vídeos como no conteúdo. E tem aqui uma informação, né, nessa parte, que ele fala da qualidade da cor, que é ótima e é conhecida realmente pelos tons de pele incríveis, que eu concordo plenamente e vou mostrar para você no decorrer do vídeo. Ele fez inclusive aqui uma ligação com o Ansel Adams. Então vale a pena você ver essas pessoas que, tem tanta base, né? Se você for pensar, vou até parar aqui um pouquinho. Se você for pensar que ele está criando uma ligação com a fotografia analógica do mestre Ansel Adams, com a 5D Mark II, e eu estou falando para você que sou profissional há muitos anos que isso é possível, então é só se você não quiser mesmo acreditar. Beleza? Fiz essa pausinha aqui porque eu acho que isso também agrega valor a essa informação. E eu queria colocar aqui mais uma prova do que eu estou afirmando, né? Isso se você for um fotógrafo, se você fala, eu quero ser fotógrafo, eu não quero ser um videógrafo. Eu acho que você, para fazer vídeo, é outra história, ok? Agora, quando você, como eu, que eu estou focado em fotografia, e se eu precisar de vídeo, fazer um vídeo muito poderoso, obviamente eu vou alugar uma câmera ou vou chamar algum parceiro que seja muito bom em vídeo. Então, no geral, o meu trabalho fica bom em fotografia e em vídeo. Isso é interessante como negócio. É focar na sua especialidade. E a minha é fotografia. Se é isso que você quer, você pode economizar uma grana preta. Esse cara que é super conhecido e é respeitado, que é o KW, um teste feito no final do ano passado. Então junta com esse do Run and Gun e você vê que os caras estão falando dessa câmera que é uma lenda, sabe? Ela tem realmente algumas coisas que são só dela. E é muito legal porque ele aponta uma característica dessa câmera que pouquíssimas têm, que é uma maior adaptabilidade para usar lentes vintage. E que vai ser um assunto que eu vou abordar no próximo vídeo. Já está, assim, no forno, porque realmente existem algumas pessoas aí que tratam com ignorância mesmo, sabe? Grandes diretores usam lente vintage e fazem questão absoluta de utilizar porque a ótica dessas lentes, é extraordinária. E que se você tiver uma 5D Mark II, cara, escuta isso. Sabe, escuta isso e vê se você acorda, porque ele mesmo fala aí do marketing, é muito esclarecedor, beleza? Mas daí, beleza. Então eu vou trazer aqui 2 exemplos. Um que é a capa do meu livro, o Sistema de Zonas, entendeu? Que é, um livro que eu recomendo, aproveitando que eu vou falar dele. Essa capa aqui foi feita com uma D700 com 12 megapixels. Olha, para não deixar nenhum vácuo aí na nossa explicação, né, uma das primeiras full frames aí da Nikon, e ela tem aqui, olha, 12 megapixels, que hoje em dia, isso é a metade daquilo que qualquer câmera tem. Então imagina o que você consegue a partir dessas câmeras que tem o dobro de megapixel e que, não precisam ser desse ano de 2023. Tem várias câmeras, inclusive a própria 6D tem 21 megapixels, entendeu? Essa faixa de 12 megapixels, ela já é mais do que suficiente. Então imagina o que você consegue hoje com a tua DSLR. Mas mais uma vez, reforçando que você não precisa ter uma mirrorless, que você pode ter qualquer câmera hoje em dia que ela consegue fazer esse papel de uma forma fantástica. Antes de eu abordar tecnicamente, né, de uma forma bastante profunda, muito pormenorizada, eu quero mostrar esse ensaio só para você entender o contexto e como isso vai agregar um valor
muito importante na sua maneira de fotometrar e de equilibrar essa luz, esse contraluz fortíssimo com qualquer cena que você tenha que iluminar, que tenha que preencher com o speedlight. Esta era a situação nesse momento, né? Essa é a leitura que foi feita dessa situação do pôr do sol. E ainda não está muito pôr do sol, né? Você vê que ainda tem aqui pelo menos mais uns 40 minutos, assim, até o sol se pôr, né? Ele descer atrás do horizonte ali. Então, o que acontece? Nesse momento é quando eu coloco a modelo, porque quando eu colocar a modelo na frente, ela vai fazer uma proteção contra essa alta luz. Entendeu? Esse ponto, esse hotspot, ele vai deixar de estar evidente e ele vai estar protegido pela cabeça ou pelo corpo da modelo. Isso é super importante. Aí, é isso aqui, olha. Esperei um pouco, tá vendo como desceu, ó, atrás da nuvem? Coloquei a modelo lá. E tinha luz pra caramba. Depois eu vou te mostrar a fotometria. Depois eu vejo direitinho lá nos metadados. E aqui é essa primeira medição que foi feita, que é esta aqui, né? Depois que entrou ali na nuvem, caiu um pouco, eu aproveitei, porque a nuvem também trouxe esse controle do meio tom no céu, tá vendo? Os detalhes das nuvens apareceram mais, eu falei, meu, é agora. Porque depois que ele entrou, é como se tivesse uma proteção da nuvem e também uma proteção da cabeça da modelo. E aí eu comecei a fotografar aí. E esta aqui é a luz de preenchimento. Ó, vê que o fundo não mudou absolutamente nada. Parece montagem. E nem foi tão assim, imediato, sabe? Você vê que a água embaixo mudou, olha. Tá vendo? Que estava ventando, até o cabelo dela também mexeu, mas é tipo 5 segundos aqui de diferença. É legal, né? Você ver dessa forma. E aí eu vou passar o ensaio como um todo rapidinho e eu vou mostrar também algumas situações. Por exemplo, que nem aqui eu tenho o céu controlado. É a mesma técnica. E você vai ver que aqui, no mesmo momento, eu consigo tirar, né, colocar o céu numa zona 9 e 10. E aqui eu coloco numa zona 5, que seria aquilo que a gente estava vendo em colorido aqui, olha. Beleza? Sempre cobrindo o corpo e com flash frontal. Depois eu vou mostrar. Aqui exatamente a mesma coisa, só que numa outra situação. Pedi para ela sentar numa pedra e fiz uma composição diagonal, tá vendo? Na verdade, o que você tem de mar é o que você tem de pedra. E ela está no meio. Aqui já foi uma outra situação que eu vou mostrar. E aqui essa foi feita com a 5D Mark II e essa foi feita com a D700. Olha o tom de pele da Nikon e olha o tom de pele e os brilhos, as cores do sensor da Canon. Entendeu? Então aqui foi, inclusive, onde eu tomei a decisão de esquecer Nikon e ir mesmo para Canon. Então, eu vou explicar tecnicamente um pouquinho mais para frente, mas para você ter uma ideia do que a gente vai abordar, a viagem que a gente vai fazer por essa luz, por esse contraluz aí, que nesse caso está super equilibrado e ele faz o recorte e essa transparência que é linda, que depois você vai ver em detalhe. Eu sei que isso pode parecer falta de modéstia, mas modéstia à parte, eu sou bom nisso. Sabe? Eu venho de uma época que, a gente fazia muita revista impressa, né? Coisa que vocês, infelizmente, dessa nova geração, já alguns nem sabem que existe revista. E quando você vai para gráfica, puta, cara, isso é muito crítico. Sabe? É um processo completamente diferente, né? A quadricromia, do que você trabalhar com as redes sociais, que é muito fácil. E como eu estava dizendo, assim, eu acho que eu sou bastante capaz e competente nessa parte. Porque com o cartão cinzento, sem ter que gastar dinheiro com um color checker, que custa uma puta de uma grana, sabe? Sem gastar tempo de vida com edição, entregando para o meu cliente um resultado que tecnicamente, principalmente para o e-commerce, que hoje é o meu carro-chefe, cara, realmente é o que me mantém com um grau de competência para concorrer
que é fácil entender. Sabe, pelo menos para mim e para as pessoas que entendem um pouco do negócio. Então você tem que tomar muito cuidado, entendeu? Para ver quem que você segue. Você vê aí uma baixa qualidade da informação exatamente porque produtores de conteúdo não são fotógrafos. São produtores de conteúdo, assim como o fotógrafo, quando, de verdade, né? Quando produz conteúdo, traz para você alguma verdade técnica e cultural que vai ser para você muito importante. Então, quando eu falo para você que você não precisa trocar de câmera, é porque eu sei o que eu estou falando. Eu consigo, com qualquer câmera, o resultado que seja profissional. E aí você vai nos outros canais, os caras me chamam de dinossauro, né? Quando, na verdade, eu prefiro ser dinossauro do que ser lagartixa como esses caras. Beleza? E eu vou mostrar para vocês então, vocês que querem crescer na profissão, quero mostrar para você ensaios feitos com equilíbrio, com cor perfeita, com textura, tudo muito profissional, com câmeras que essa lagartixada diz que é câmera velha. Beleza, você que escolhe, se quer gastar dinheiro e seguir esses caras que não fazem porra nenhuma, ou você quer seguir gente que faz, que mostra com qualquer equipamento. Você que escolhe. Vem comigo então. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho no meu coração, entendeu? E no meu corpo inteiro, a presença da energia de um fotógrafo brasileiro, cara, que assim, é um orgulho nacional, que é o Miro. Eu vou contar uma história muito rápida que aconteceu. Quando eu estava começando a minha carreira, que, era super lagartixa, mas lagartixa com a vontade de ser um dinossauro, eu sonhava em conhecer o Miro. E eu tive a sorte de estar presente numa produção que ele fez no centro da cidade para o catálogo da Pirelli, que é um projeto mundial. Pô, são os melhores fotógrafos do mundo e eu tinha muita vontade de ter a opinião dele. E aí eu levei uma folha de contato de umas fotos que eu fiz e eu tremi, né, cara? Mas eu falei assim, eu vou fazer isso, eu vou pedir a opinião dele. Então tinha muita gente do mercado. E eu tava lá, assim, porque consegui de penetrar ali no esquema de segurança, tinha uma modelo que eu conhecia tal, e eu consegui, enfim, porque eu tava muito focado em conhecer o Miro e principalmente a opinião dele sobre o meu trabalho, entre aspas, trabalho. E aí tinha uma pausa, e eu cheguei lá e falei assim, Miro, tudo bem? Meu nome é Fernando, tal, não sei o quê. Eu queria rapidinho, será que você pode pegar... Puta, nunca eu esqueço disso. Você pode olhar esse contato, né? Essa folha de contato aqui, para dar sua opinião. E ele pegou amavelmente, assim, foi muito legal. Ele olhou assim a folha de contato, e daí olhou para mim assim, para ser sincero, eu falei, tá uma bosta, no meio de todo mundo. E eu falei, caramba, velho, entendeu? Como assim? Né? Eu não podia debater com ele, eu fui pedir a opinião do cara e vou querer discutir com o cara, eu não sou burro, né? E aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, é o seguinte, você tem bom olhar, sabe? Você tá aqui trabalhando, enfim, né? Quem revelou isso? Eu falei assim, eu mesmo, assim, pois tá ótimo. Agora, o que te falta é consistência. Porque o que acontece? O fotograma, né, que cada foto tinha uma luz diferente, ou seja, como eu não tinha fotômetro, não tinha grana para comprar fotômetro, então eu ficava variando, sabe? Para ver mais ou menos, né? Assim, eu ia pelo fotômetro da câmera, que funcionava, mas que faz uma média completamente mediana, quase medíocre, do que, né? Eu sabia que o fotômetro ali todo mundo usava, meu sonho era comprar um. E aí ele falou assim, compra um fotômetro, entendeu? Por quê? Porque quando você fiz... E aí me explicou por que o fotômetro era tão importante, porque eu via ele medindo durante a sessão, que era muita adrenalina. E aí, tudo em movimento, puta, maravilhoso ter participado disso. Daí ele disse assim, Fernando, esse trabalho tá ruim nesse sentido, entendeu? Por isso que eu falei que tava uma bosta, mas assim, todo mundo escutando isso. E eu adorando aquela sinceridade, porque é aquilo que eu estava procurando. E aí ele foi o meu mentor naquele momento, ele nem imagina o quanto foi importante. E ele falou assim, tá vendo essa foto aqui? Eu gosto dessa foto, mas ela tá escura.
Percebe como a edição, para mim, não faz sentido? Não tinha como pegar aquela foto e editar. Eu errei. Então eu tinha que ter uma boa fotometria. E aí ele falou assim, imagina que o teu cliente gosta dessa foto, ela está impraticável. Então você tem que ter uma consistência na fotometria, e eu entendi aquilo, cara, fiquei tão emocionado, agradeci, e puta, foi muito, muito importante o Miro falar que o meu trabalho era uma bosta e sem papa na língua, sabe? Porque tem gente que vem me pedir coisas e fala assim, olha, eu quero você como meu mentor, eu admiro o seu trabalho, não sei o que, tal, enfim. E eu falo, o que você quer? Ah, eu quero isso, maravilha. Aí quando eu vou no caminho, passando aquilo que eu acredito e baseado na minha experiência, às vezes essas pessoas, enfim, ficam diferentes e começam a ficar irritadas exatamente porque eu disse para elas aquilo que elas não queriam ouvir, mas que precisavam ouvir. Porque isso faz parte da honestidade do meu trabalho, isso faz parte da qualidade da formação, porque essa é a verdade. Porque como eu não sou professor e eu sou um fotógrafo profissional que ensina a ser profissional, eu não tenho muita pedagogia. Para mim é aquilo que eu vivo no dia a dia. O cliente me liga e fala assim, isto aqui, não vem com mimimi. Eu não tenho tempo de ficar passando pano, entendeu? De falar aquilo que você espera ouvir. Eu falo aquilo que você precisa ouvir porque é aquilo que aconteceu comigo a vida toda. Bom, eu vou aproveitar essa oportunidade para matar aí uma dúvida que vocês sempre me perguntam, né? Me mandam mensagem em privado, ou às vezes, enfim, nas conversas que a gente tem, vocês manifestam essa dúvida, que é sobre os modos de medição. Eu sempre falo medição matricial. Então é o seguinte, como eu venho da Nikon, né? Eu mostrei inclusive no vídeo passado, algumas coisas que eu fiz com a F4, e aí assim, esse tipo de medição na Nikon é o Matrix, né, que seria esse Matrix. E os Nikonzeiros, né, sempre tratavam como medição matricial, porque vem do Matrix. Depois eu mudei para Canon, e às vezes eu falo medição matricial, e na Canon ela tem um outro nome, que é o Evaluative, que é a mesma coisa. E o que é esse tipo de medição? Você vê que ela tem um centro, um círculo no centro, e depois tem 4 zonas aí ao redor. O que ela faz, que é a câmera faz a medição de todas as zonas que estiverem ao redor do ponto de foco, da área focada. Então o que eu faço? Eu escolho uma área de foco e a câmera vai buscar as informações que estiverem ao redor desse ponto de foco. E tem esta aqui que é muito parecida, só que aqui você não precisa escolher uma área de foco. Onde você colocar a câmera, ele vai ver como uma área principal, mas vai também fazer uma medida das áreas que estão ao redor dessa área que você escolheu. Neste caso, quando eu faço iluminação combinada, ou eu uso essa, que é o Center Weighted, ou eu uso o Matrix, o Matrix, ou Evaluative. Beleza? Essa é a medição que eu uso na maioria dos casos. Nesse caso, o pensamento, o raciocínio da câmera, se é que a gente pode chamar dessa maneira, mas o ponto de foco que você escolheu, ele vai ser uma prioridade do ponto de vista do cálculo da exposição, e ele vai fazer uma média das áreas que estão ao redor desse ponto de foco. É uma medição muito legal, eu também uso com frequência quando eu tenho que fazer uma média, principalmente quando eu quero usar uma carga fracionada de X que seja menor do que X sobre 2.
Então eu faço uma média para depois chegar só ali com x sobre 4, eventualmente se for um homem até um x sobre 8, entendeu? Com uma diferença, né, em relação a x de 2 pontos, às vezes 3, dependendo da área que eu quero preencher, beleza? Sempre com o difusor grande angular, para que esse encontro das duas medições seja muito suave e que tenha um feather assim imperceptível, uma junção das duas coisas. Quando eu vou para essa outra medição, que é o center weighted, o ponto de foco ele já não tem a menor importância, entendeu? A câmera vai esquecer um pouco as áreas ao redor, embora considere, mas não tanto como no evaluative, ok? Então, você tem ali, ele vai priorizar, digamos, os tons que estão no centro da imagem, e vai te dar um outro resultado. Eu sugiro que você faça esse teste. Na mesma situação, com a câmera no tripé, você faz uma medição num modo ou no outro, para você sentir que existem diferenças significativas. E nesse caso, eu usei Evaluative, por quê? Porque eu queria encontrar um ponto de foco no meio da cena e que a câmera fizesse uma média para não ficar exposto pela alta luz, porque a cena ficaria mais escura. E uma dica é você usar, quando estiver medindo, os dois modos, para você ver qual é aquele que mais está adequado ao resultado que você pretende. Olha, eu abri aqui para você no Photoshop e coloquei no fundo preto, para que você tenha uma ideia muito fiel daquilo que é a minha forma de fotometrar. Lembrando que não existe uma receita de bolo, é só uma ferramenta. Assim é como se você tivesse um martelo. Se você é carpinteiro, você usa para pregar prego, sabe? Se você é um pedreiro, você usa para quebrar parede. Mas eu vou mostrar para você detalhadamente como eu faço. E sugiro que você também faça testes. Então, como eu acabei de explicar, o Evaluative é uma forma de medição que me agrada muito nesse tipo de situação de contraluz. Então eu vou aumentar um pouquinho a imagem aqui e você vai ver que o meu horizonte está focado. Você vê até um naviozinho aqui, né, um naviozão, né? Mas que aqui está um naviozinho completamente em foco. Porque aqui a minha intenção era uma intenção editorial, é isso que eu quero que você entenda. Se você quiser fazer parte da indústria da moda, você tem que dominar esta técnica de focar e não de desfocar, do buquê, sabe? Isso não faz nenhum sentido na linguagem editorial, quando você tem que contextualizar, quando você tem que colocar na tua foto aquilo que custou mais caro para o cliente, que é a locação. Sabe, se ele quiser que desfoque, beleza, você vai lá e desfoca. Mas se ele quiser que você inclua a cena, você precisa dominar isso. E eu estou te dando isso aqui, de mão beijada, entendeu? É tipo melzinho na chupeta. Então aqui é o seguinte, lembra que eu falei, tudo aquilo que estiver em foco nesse modo de medição, e é simples, é só você ver esse ícone, se está na tua câmera, o que estiver focado é aquilo que a câmera vai considerar como a tua parte principal. Beleza? Então eu foquei lá no fundo e não incluí o sol. Repara que o sol, ele está aqui numa zona exterior a esse círculo, exatamente porque eu quero que ele faça parte da média. E como eu faço isso? Repara que esta composição ela é completamente simétrica. A linha do horizonte divide essa composição em duas partes iguais. Então, nos 2/4 aí de cima, eu tenho a alta luz, depois eu tenho meio tom aqui do lado direito, e aqui embaixo eu tenho duas zonas, uma com sombra mais densa e outra com uma sombra menos densa, porque ela tem esse reflexo aqui do sol.
Entendeu? Então eu estou dando todas as informações para a câmera para que ela me dê um valor, que quando eu clicar era exatamente isso que eu via. É a média que o olho humano consegue fazer. Entendeu? Você vê que tem aqui 2 pontos de flare que me agradam muito, mas ao mesmo tempo tem aqui um brilho, né, uma estrada de luz que, cara, tá muito bem exposta. Então, nesse caso, eu não vou usar o Center Weighted, que é aquela que você está habituado a me ver, que não tem nenhuma preocupação com o foco. Mas aqui eu queria, era foco desde o primeiro plano até o último plano. Percebe como isso é completamente diferente? Então, isso aqui valoriza muito o meu trabalho do ponto de vista de uma discussão estética, editorial, numa reunião com um cliente grande, gigante de moda. Eu trago para você isso do dia a dia profissional. Eu tive que aprender isso na raça. Você desfocar, qualquer chimpanzé faz. Concorda? Agora, fazer isso aqui requer muita técnica e você vai aprender isso desde que você esteja aqui comigo, não tenha vazado só porque achou que o vídeo é longo. E é muito legal quando essas pessoas vazam, porque eu fico aqui só com o time classe A. E eu acho que aí você está aqui comigo e vai se dar muito bem. Então aqui eu tenho todo um pensamento construtivo, onde eu informo todos os dados que a câmera precisa dentro de um gradiente que tem a ver com o sistema de zonas. Se você pensar nesse aqui onde tem o Sol, é a zona mais alta da escala. Se eu tivesse colocado o centro da medição lá, o que ia acontecer? Ele ia considerar aquela parte como a mais importante e ia baixar muito a quantidade de luz, porque vem muita luz de lá para cá e a câmera ia pensar, tem muita luz aqui, então eu vou dar uma amansada, né, nesses tons, e ia ficar sem detalhe. Você ia ver que na parte de sombras mais densas, que são essas aqui, com certeza você não ia estar vendo esse detalhe nessa linha aqui, que é muito importante, onde eu vejo a textura da onda, da espuma, e vejo o foco perfeito. E eu queria trazer para você aqui um outro tipo de técnica, porque eu acho que o conhecimento, né, ele nunca é demais. Eu me recordo da fotografia de arquitetura, que é tecnicamente, assim, incomparavelmente superior à imensa maioria dos fotógrafos de arquitetura digitais. Obviamente, existem exceções que trazem esse conhecimento, então trabalham com uma relação com o passado que é muito mais inspiradora. Então, existe uma técnica, uma regra, vamos colocar dessa maneira, que chama Scheimpflug, que ela se aplica à fotografia de grande formato, onde você usa tilt e shift, ou seja, você mexe no plano da lente, mexe no plano do filme, e é exatamente aquilo que acontece dentro das lentes tilt and shift, porque, assim, é a lente do alto nível da arquitetura, né? Porque você consegue corrigir as linhas e, principalmente, ter foco infinito, desde o primeiro plano até o último plano. Obviamente aqui isso não é possível, porque é uma DSLR e ninguém aqui está usando uma lente tilt and shift, mas você pode simular isso em 2 fases. Isso que eu acabei de fazer é exatamente deixar o último plano e o primeiro plano em foco. E depois, quando eu incluir a modelo, ela vai estar inserida nessa série de planos. E o resultado final é muito parecido com a técnica do Scheimpflug. E nunca esquecendo de incorporar nesse raciocínio, quando você tiver que incluir o fundo, você dominar completamente a técnica da distância hiperfocal, que também é algo que a gente traz do analógico. E se você não souber do que eu estou falando, é isso mais uma prova de que você precisa estudar com gente que sabe, com gente que não é teórico, com gente que tem conhecimento.
Isso é importante e foi isso que eu fiz durante a minha vida toda. Estudei com gente que sabe do que está falando. E hoje eu colho os frutos disso e agradeço toda noite, todo dia, toda tarde por essas pessoas terem passado pelo meu caminho. E agora você consegue entender por que o sistema de zonas é, para mim, tão importante, que pode te ajudar muito a você dar passos muito grandes aí na tua carreira. Bom, eu resolvi começar com essas duas fotos, que são da mesma modelo, com a presença das mesmas pessoas, onde eu estava dando um workshop gratuito para o Marco. E aí convidei um outro ex-aluno, e aí passamos aí 2 dias fotografando, e foi muito legal porque eu consegui separar essas duas fotos, e esses aqui já são os JPEG, porque daí você consegue ter uma noção do resultado final, né? Porque normalmente ou você entrega em PNG, ou você entrega em JPEG, ou TIFF, enfim. E daí logo a seguir eu vou mostrar para você desde o começo, mas daí já com os arquivos RAW, o NEF da Nikon e os RAW da Canon, para que a gente faça uma comparação. Então eu queria que você viesse aqui comigo aqui nos metadados. Essa foto feita com a Canon, tá vendo? Olha, balanço de brancos manual, uma 5D Mark II, uma 70-200 2.8. E a outra câmera também estava com a Nikon, a D700, também com uma 70-200. É o mesmo equipamento em termos de distância focal. O que eu fazia? Eu media com a minha câmera, usando um fotômetro, que eu queria também fazer com que eles aprendessem a combinar essa fotometria. Então eu fazia a medição e passava para eles os valores. E eu estou falando isso para que você veja como a fotometria manual e a medição feita dessa maneira, independente de eu estar na época com a 20D, o resultado ele é quase idêntico. As diferenças acabam sendo mesmo de marca para marca, mas do ponto de vista da fotometria, não. E como eu já tinha dado várias aulas para o Marco, mesmo no Brasil, né, eu fiz uma mentoria para ele por videochamada, então ele já colocou ali o modo de medição evaluative, tá vendo aqui? E aqui eu vou clicar na foto desse outro ex-aluno, ele está com uma medição spot, percebe? Então não tem absolutamente nenhuma diferença fotométrica, porque ninguém aqui deles usou a medição. Fui eu que passei a medição para eles, até para que isso sirva aí como um ponto de curiosidade para você ver. E aqui não está nem considerando que tipo de modo de medição estava na câmera de cada um. Bom, então aproveitando que essas fotos já estão aqui, e as duas, como eu falei, são feitas com câmeras diferentes e com flash portátil, com speedlight, diferentemente da próxima, que eu vou mostrar como você consegue fazer isso com tocha. Então, é importante que você também conclua, assim como eu quis mostrar para eles, que o flash portátil é completamente capaz de gerar imagens tão boas do ponto de vista de iluminação frontal, de preenchimento fracionado, como uma cabeça de estúdio que custe uma puta grana. E eu chamei a Joana porque ela é uma bailarina, sim, muito reconhecida, ela aparece em programas de televisão, tal, é uma pessoa, enfim, cheia de talentos, muito boa onda, e aí eu quis trazer alguém que tivesse essas competências, porque a gente traria algum desafio a mais, tecnicamente falando, para que eles aprendessem a não fazer só fotos paradas, sabe? Com uma modelo sentada, enfim. Mas também em situações mais editoriais,
sabe? Onde tem movimento, onde você tem que fazer esse equilíbrio entre o fundo e a luz de preenchimento. Então, neste caso aqui, é aquela iluminação combinada que você está acostumado a ver, né? A ver aqui no canal, que é a que eu uso na maior parte dos trabalhos que eu faço. Eu meço o fundo, como eu dei o exemplo no começo lá do hipotético, né, de Cancún. Então eu falo, eu tenho que mostrar que estamos em Cancún. Então o fundo tem que ser uma fotografia de rua que esteja muito bem detalhada, muito bem exposta, beleza. Então eu parto do fundo, que é o meu X, e depois eu faço o preenchimento X/2, como é este caso aqui. Então, falando tecnicamente e usando o exemplo que eu coloquei lá no começo do vídeo sobre a linguagem editorial, lembra disso que eu falei sobre Cancún, que é muito importante que você tenha o fundo bem exposto para que você consiga fazer uma inclusão daquilo que é a base de uma linguagem editorial com a roupa que é a base da linguagem de moda. É exatamente aquilo que você viu no começo do vídeo, quando eu coloquei o meu mestre Peter Lindbergh em ação numa paisagem urbana, com uma modelo em movimento ligada ao mercado de moda. Então aqui o que você vai encontrar, do ponto de vista de contexto, de conceito, é um material feito para a Joana, aqui numa personagem parecida com uma fada fashion, sexy, sensual. E quando a gente estava passando na estrada, eu vi essas duas pedras e eu falei, cara, isso vai dar um apoio muito legal para as pernas e ela consiga fazer alguns movimentos de dança. É quase como se fosse um espetáculo ao ar livre. Então, o cenário é essa floresta. Eu olhei, o meu olho, ele funciona fotograficamente. Eu falei, para aqui, que é aqui que a gente vai fazer. Entendeu? E comecei a mostrar para eles. Então, do lado esquerdo, feito com a D700, com a Nikon, você tem aqui uma parte, né, uma leitura de dança, um movimento mesmo de dança, e do lado direito, uma linguagem mais editorial, que mostra mais a roupa. Então, eu separei essas duas fotos e eu vou analisar uma por uma, vou abrir as duas no Photoshop e vou mostrar para você o detalhe e por que eu defendo tanto que se você é da fotografia de produto, da fotografia de moda, enfim, dos nichos de fotografia, o teu equipamento, ele é completamente capaz de trazer um resultado muito profissional e com um toque, com um tempero a mais, que é essa época em que o sensor ainda trazia um aspecto vintage que vinha do filme e que agora as empresas estão tentando recuperar. Então, essa linguagem, ela é muito atualizada, embora a Alma tenha esse toque retrô. Bom, então aqui estão as duas fotos. Do lado esquerdo, a Nikon D700, do lado direito, a Canon 5D Mark II. Do ponto de vista de análise de cores, embora a gente consiga deixar as duas iguais, eu noto aqui alguma diferença, principalmente nos tons de pele, que é alguma coisa que todo mundo sempre falava, né, da forma como o sensor da Canon 5D Mark II lia as cores. Então eu me identifico mais no digital com a Canon do que com a Nikon. Mas é uma coisa assim, é muito sutil, chega a ser subjetivo porque as duas têm uma grande qualidade. Essa da esquerda tem 12.1 megapixels e essa da direita tem 21.1 megapixels. Entendeu? Como eu falei, eu estava dando uma lagartixada, achei que as duas tinham a mesma quantidade de pixels, mas não tinha. Então eu vou abrir primeiro essa da Canon aqui para você ver.
E eu vou dar aqui um zoom de 100%, qualidade de impressão. Eu quero que você repare a qualidade dessa câmera, desse sensor e desse conjunto com a 70-200 2.8 série L, mas das antigas. Entendeu? Para que você vai querer mais definição do que isso? Essa é a grande pergunta. Eu vejo aqui os cabelinhos, sabe, a penugem do braço dela, a textura desse tecido, tá vendo? A transparência aqui, que, deixa essa foto muito sensual. E a beleza, inclusive, dessa luz de recorte. Como as altas luzes aqui entram super, super bem. Tá vendo? É um equilíbrio muito grande entre alta luz, passando lá pelo meio tom, né, de pele, depois indo para a sombra. Percebeu como às vezes você está sendo enganado, né, pelo marketing? Pô, isso aqui, você consegue fazer um editorial para uma revista fácil, você consegue fazer uma foto com essa qualidade, de 1,20 m de altura fácil. Eu já fiz com a 20D, que tem a metade, na verdade não, tem 8,2 megapixels. Então essa aqui tem 21, então imagina, a própria 6D tem 21. A Fuji, a X-T4, tem 26, né, com uma qualidade reconhecida pelo mercado. Eu adoro esse conjunto. Por isso que eu sempre defendo que em 2023, se você faz moda, se você faz book, faz ensaio, uma câmera como essa que a galera está jogando fora, você coloca dinheiro no bolso fácil, enche a tua poupança enquanto a galera está gastando aí, entendeu? Então, aqui você consegue ver o foco periférico dessa objetiva. Olha que coisa linda. Vou passar aqui para o outro lado. Super em foco. Tá vendo? Muita qualidade, né? Vamos agora voltar. Bom, beleza. Já vimos aqui da Canon e agora vamos aqui para essa da Nikon. Deixa eu separar. Vou dar aqui 100%. Cara, é muito legal também, né? Olha, a definição dos pelinhos aqui do braço é incrível, né? Você nota também a textura, você nota a transparência. Lá você nota essa musculatura do braço. Olha, aqui. A textura da pedra, o foco periférico também, que é brutal nessa lente. Ou seja, são dois equipamentos que correspondem a todas as expectativas que a gente tem hoje em dia. E eu vou deixar as duas num tamanho visível aí para a gente analisar. Então vamos ver aqui e vamos deixar esta aqui, as duas assim. Então, como é que foi a fotometria aqui? Eu fui lá com o fotômetro, coloquei em modo light meter, né, e não flash meter, fui lá medir a luz do sol, ponto, aquele é o meu X. O fotômetro, ele faz, como eu já expliquei até nesse vídeo, ele faz uma leitura das 11 zonas, desde 0 até 10. Então, você tem ali uma média fotométrica que pondera desde o 0, ou a sombra mais absoluta, a sombra mais fechada, até a alta luz mais forte, né? Ele percorre e traz isso para a zona 5. E é indiscutível que quando você usa o fotômetro, como por ser uma ferramenta para medir de uma forma precisa, o resultado é muito melhor do que se você fizer uma medição com a câmera. Beleza? Você pode fazer também, mas sempre dá uma olhada para ver se aquela leitura se colocou o fundo numa zona que você quer em termos de brilho e tal. Mas sempre confere, né? Vê se o resultado que você esperava está ali registrado no monitor.
ok? Sempre acompanha. Daí beleza, tá tudo ok, você pega esta leitura e coloca na câmera. E daí o próximo passo seria ensinar a fazer o preenchimento usando a técnica do x/2. Porque nesse caso era exatamente o que eu queria, mostrar que a luz de trás tem o dobro de intensidade do que a luz de preenchimento. Tem uma diferença de 1 f-stop, de 1 ponto a menos na luz da frente. Cara, clicou, deu isso. É incrível como isso pode ser transportado para qualquer câmera, para qualquer lente, para qualquer marca. É óbvio que você pode fazer uma reinterpretação, por exemplo, da alta luz. Se você vai fotografar uma noiva, você fala, eu quero um pouquinho mais de detalhe no vestido. Entendeu? Se deu, sei lá, 8, você passa para 9. Né? Ah, não, eu quero que a iluminação fique aí com mais 0,3, porque é a luz feminina e a leitura já está suficiente para trazer o detalhe no vestido. Legal, você mantém o 8. Então você está numa faixa milimetricamente próxima daquilo que é o resultado de uma fotometria perfeita. Beleza? Deu para você entender? Consegui explicar legal? E isso é uma situação que você vai encontrar em foto de casamento, você vai encontrar em moda, em foto de gestante, qualquer situação, principalmente em exterior, que envolva ambiente e pessoas. Beleza? Vamos passar agora para outra parte que já foi feita no pôr do sol. Eu vou ensinar hoje uma coisa que eu só ensino mesmo na mentoria avançada, nos workshops, mas hoje eu estou bonzinho e, só de lembrar do Marcão assim, puta, cara, meu coração fica muito alegre. E eu vou partilhar uma coisa que você nunca me viu fazer e nunca me viu falar, que é uma técnica que eu desenvolvi no tempo do analógico, que eu aplico no digital, cara, que é quase inacreditável. Se eu falar para você que esta foto do lado esquerdo e essa foto do lado direito foram feitas no mesmo momento, você pode ver pelo número. Essa aqui é a DSC 9005 NEF, tá vendo? E essa outra aqui é a DSC 9012. Eu desfoquei o rosto dessas duas pessoas porque eu não tenho autorização para usar, então eu tornei não identificável. Mas eu quero que você olhe a noite que parece que está essa foto aqui do lado esquerdo e o dia que está aqui nessa iluminação combinada, que era uma coisa que eu estava ensinando para eles. Então, isso é o contrário. Entendeu? Normalmente, o que eu faço? Eu faço a leitura do fundo, como falei para você, e depois eu faço o preenchimento em x/2 ou eventualmente numa outra fração de x, se eu quiser fazer um low key e tal. Mas enfim, de uma forma geral, o x/2 é um padrão que eu gosto muito porque não cria sombras, né? O x é sempre maior em termos de quantidade de luz, então ela empurra, digamos, a sombra para frente. Vamos colocar de uma forma, figurativa. Aí o que acontece? Olha aqui, eu estava falando para eles que às vezes você pode, assim como em foto de produto, você pode isolar completamente o fundo. Às vezes você tem um fundo que você não gostou, mesmo em exterior, você pode fazer um dia se tornar noite. E aí deixa eu colocar essa foto aqui para você. Aqui tem várias coisas, né? A gente tinha acabado de chegar, então a gente fez uma primeira fotometria. E aí fica parecendo que isso aqui é a noite. Tá vendo a sombra? Como quando a luz principal é o X, você tem aqui uma sombra, né? Nessa pedra. Você consegue ver as sombras no rosto, que são duras. E você vai ver aqui do lado esquerdo uma panela de built dish. Né? A gente levou uma tocha, a bateria. E a outra que está aí, saindo aí do meu braço, tá vendo? Aquela lá estava desligada. Mas eu só estava ensinando. E esta aqui foi feita logo em seguida. Olha que legal, tá vendo? Tanto que você vê que a tocha continua no mesmo lugar. É quase inacreditável, não é? Eu vou falar para você como é que eu fiz. Olha, essa fotometria aqui
ela é aquela que isola. Lembra que eu já falei em vários vídeos, se eu estou fazendo anel, eu tenho que isolar o estúdio, ou se eu estou fazendo uma sessão de moda e tenho uma equipe trabalhando, eu não posso apagar para o maquiador ou maquiadora ou cabeleireiro parar de trabalhar. Eu tenho que fazer uma fotometria que isole fotograficamente e que mantenha o estúdio aceso, dando uma condição ideal de trabalho para a minha equipe. Então isso eu apliquei aqui. Então você vê, olha, F11 com 125, ISO 100, Daylight, tá vendo? Aqui está a medição pontual, porque da mesma maneira ele estava, como eu expliquei antes, ele estava com essa medição, sei lá por que, na câmera, e como eu passava os valores, então não fazia diferença. Se ele fosse fazer a medição e não eu, realmente faria uma grande diferença. Nesse caso, não. Beleza? Então, deixa eu abrir de novo essa foto aqui. Então, eu coloquei o fotômetro, veja que o fotômetro está apontado para a fonte. Eu não quero que faça uma média, eu quero que, que seja uma medição exclusiva da fonte. Apontei, até virei um pouco a lumisfera, e aí fiz a medição. E além disso, eu estava ensinando eles a trabalharem com o self-timer, que é muito legal, né, cara? Assim, você, como fotógrafo, deixa a câmera lá no tripé, sai correndo. Como você vê assim, muita gente da fotografia analógica fazia isso. Às vezes o fotógrafo não consegue estar presente, né? Às vezes está fotografando um evento de um amigo e os caras, pô, o fotógrafo não vai aparecer? Claro que vai. Daí você dá um espetáculo, que é isso que eu fiz ali na praia, entendeu? Então eu falei assim, pedi para ele fotografar, passei as configurações, e aí pedi para ele fotografar, falei, legal, apagamos, transformamos dia em noite. E exatamente ali onde eu estava, eu estiquei o braço ali, virei o fotômetro para o fundo e fiz uma outra medição que me deu com 11, para que o fundo ficasse bem exposto, eu teria que usar 1 segundo. E aí o que eu fiz? Chamei toda a equipe, deixei a câmera lá no tripé, liguei o self-timer em 10 segundos e esperei clicar. Quando clicou, o resultado foi esse aqui, olha. A combinação das duas medições. E você vê como ficou suave essa sombra aqui atrás de mim? Olha a diferença da dureza da sombra e como aqui ficou muito mais suave. E o mais legal é que essa combinação da luz vindo para frente, né, iluminando de trás para frente, ela cria no meu braço aqui essa luz de recorte, que também na perna dela aqui você nota, né, que tem aqui uma luz que vem de trás, e no encontro dessas duas luzes é onde a gente está. E a câmera disparou sozinha. Então imagina que legal, eu faço isso às vezes nos eventos, onde eu finjo, eu cruzo o braço, falo assim, eu não vou mais fotografar, vocês que vão fotografar. E aí eu dou o disparador para eles, e aí, que é aquele remoto, e clicam, eles ficam se fotografando, eles se divertem muito, com isso. E é isso aí, olha, essa é uma dica a mais aí para você brincar e pintar com luz, beleza? Bom, então essas duas aqui de baixo já está resolvido, né? Já mostrei também essas aqui, já expliquei. E vou mostrar para você que o meu NEF, ou o meu RAW, ele não tem edição nenhuma. É possível. Se você escuta gente que fala o contrário, é mentira. Sabe? Isso é completamente possível de você fazer desde que você domine e principalmente desde que você saiba o que está fazendo. Então vamos recapitular aqui. Tenho este fundo, que é exatamente como foi captado pela câmera. Já ensinei para você como é que eu fiz. E depois eu coloquei a modelo na frente do sol, do hotspot, e cliquei. E você vai ver a qualidade. Esta aqui com a D700, meu irmão. Olha isso. Eu acho ela muito linda. Eu acho que ela tem uma cara exótica de mulher assim do Oriente Médio. E daí faço o preenchimento na frente. Nesse caso,
Eu usei o Built Dish, que não é para corpo, mas eu adoro fazer testes e cheguei à conclusão de que quando você usa o Built Dish em iluminação de corpo, a fotometria fica muito constante. Quer ver? Olha, eu vou mostrar para você. Como ela é muito musculada, né, por causa da dança, então ela tem aqui você vê a volumetria, né, da musculatura. Você nota inclusive as veiazinhas aqui, ó, na perna, tá vendo? A nitidez e que tem essa saia. E olha aqui o resultado na pele. Percebe? E com todas as cores lá do fundo, com esse pôr do sol totalmente equilibrado com a modelo, entendeu? Então eu vou passar para você o trabalho como um todo. Olha, daí eu fiz aqui uma versão num preto e branco, com um aspecto de selênio, que é um tratamento que a gente dava no laboratório, para a cópia ter esse tom preto e branco, mas com leve, enfim, não sei nem definir, sabe? É um tom mais quente, eu diria. Então você vê todas as zonas do sistema aqui, e foi por isso que eu escolhi para fazer a capa do meu livro, porque esse momento para mim é muito importante pela presença do Marcão e também pelo resultado que a gente conseguiu. Tá vendo? Olha. Você olha a nitidez dessa foto, meu. Olha isso. Cara, não é brutal? Olha as gotas, a musculatura e a pele até arrepiada aqui, olha. Putz, meu, eu acho isso um momento, assim, tecnicamente, que eu me orgulho muito. E aí, deixa eu passar para você. Ó, aqui eu quero mostrar, deixa eu até voltar. Esse aqui é o NEF. Então, aqui não tem como eu te enganar, certo? Aqui é o NEF. Você vê até que tem ainda sujeiras aqui do sensor e tal. Enfim. Então, como a luz caiu um pouco, né? Como eu falei, ela já tinha baixado aqui da nuvem. Então, o diafragma aqui já não era o mesmo, a gente teve que abrir. O que trouxe um desfoque muito interessante aqui, ó, gradativo. E para você ver que essa luz parasita, né, que entra, enfim, no corpo dela, ela não tem nenhuma significância fotométrica. Tá vendo? E esse aqui é o NEF puro. O que a câmera vê e a gente configurou é aquilo que você está vendo. Olha, não tem dúvida. Ó, Develop Settings, Clear Settings, não tem chabu. O que eu fiz? O JPEG, deixa eu voltar aqui. O JPEG é este aqui. Então a única coisa foi um pequeno crop. Tá vendo? Mas eu fiz isso aqui para mostrar para você o resultado com o preenchimento, olha. Vê que o fundo não mudou nada. Zero. Então, e aqui tem uma coisa importante que eu quero te dizer. Como eu queria um pouco mais de movimento na água, que a água tivesse mais esse aspecto de movimento mesmo, não tem nem outra forma de falar, eu baixei a velocidade pela metade, ou seja, 1,60, e que, como você aprendeu quando eu fiz aquela foto da equipe, e aí consegui um resultado muito mais agradável, embora estivesse congelada, né? Ela está quase congelada. Você vê que aqui, você nota, né, esse splash, não está nítido, mas para fazer esse contraponto com esse chão, né, dessa areia grossa, que é característica daqui, com a nitidez do corpo, você nota aqui tudo, olha. E isso acabou trazendo um leve desfoque por causa do movimento, e porque como a luz aqui tinha caído um pouco não, bastante, né? Ela estava já atrás da nuvem, então tive que abrir o diafragma para 8, estava 11, e ainda baixar a velocidade. O resultado foi um fundo levemente desfocado e com a água com certo movimento. Entendeu? São coisas diferentes que vão acontecendo. Depois aqui o sol já tinha praticamente descido. Tá vendo? Daí qual foi a medição? Exatamente como antes. Medi o fundo
e aí colocou ali na frente o built dish. Aí uma versão preto e branco, também clássico. Isso aqui me lembra o T-Max, um filme muito legal, com uma viragem sépia muito levezinha, que a gente fazia no laboratório. E aqui, olha, era o mesmo momento, só que eu estava querendo ensinar para eles a fotometria feita agora pela sombra. Então, como eu fiz pela sombra, o que acontece? O fundo já não tem a exposição correta, entre aspas. Eu tenho muito mais detalhe aqui e tenho um fundo sobreexposto, superexposto, como diz aí no Brasil. Então, se o fundo é feio, eu consigo usar esta técnica. Se o fundo é lindo, eu uso essa e a exposição no modelo não se alterou. Aqui também gosto muito desse tom já, que é um pôr do sol, aquele azul lá, misturado com o azul do céu, e que traz esses tons muito interessantes, que fazem esse contraponto estético com o tom de pele. Tá vendo? Então deixa eu dar um zoom aqui. Olha a nitidez da pele aqui. Olha que linda que ela tá. E a mesma coisa, entendeu? A técnica é a mesma. Aqui eu vim buscar as cores, esse tom azul que acontece. Você já deve ter visto isso. Quando você faz foto em baixa velocidade e está quase noite mesmo, você vê que a luz capta um pouco ainda daquele azul que o céu traz, mas que o olho já não consegue mais ver, entendeu? Então, aqui já não tinha sol, mas por causa da combinação, a gente trouxe esse sol de volta, assim como aqui também, olha, já não tinha sol e a gente conseguiu trazer esse sol de volta. Foi uma sequência que eu quis mostrar de técnicas diferentes de fotometria. Você vê até o brilho do flash aqui, tá vendo? Ó? Aqui no chão, né? Ó. E o ponto de foco é aqui, porque a abertura aqui já era muito maior. E aqui eu já expliquei um pouquinho antes. Meu, é isso aí que eu tinha para te mostrar. Se você gostou, dá aquela puta força aí, sabe? Deixa o seu like. Isso é importante mesmo para o canal. Eu tenho reparado que quando... enfim, tem vários likes e vários comentários, e como eu faço absoluta questão de responder a cada um, isso tem aumentado o interesse, digamos, pelo YouTube, porque como são vídeos muito longos, né, às vezes o YouTube não quer saber disso, o YouTube não quer saber de qualidade, ele quer saber de quantidade. E se você me ajudar com o seu like, beleza, entendeu? Eu vou agradecer muito, é uma maneira também de você me ajudar e um ajuda o outro. Estou muito feliz de poder ter passado para você essa forma de fotometrar, né, de uma maneira crítica, que você consegue ter controle. Tudo bem, tem gente que gosta de fazer diferente, que faça diferente, mas eu gosto de movimento e gosto do desafio de ter o controle, a profundidade de campo. Se o modelo se mexer, tá sempre tudo em foco. Os meus e-books, são baratinhos, vão te ajudar muito em fotografia de pessoas, qualquer nicho. Então, todas as informações estão aqui na descrição. Agradeço super por você estar aqui comigo, e já tenho 2 ou 3 vídeos quase finalizados, porque eu estou focado em outros projetos que eu estou desenvolvendo, então está me sobrando algum tempo e vou conseguir fazer vídeos de 10 em 10 dias, enfim, e não vou esquecer de você não, tá bom? Ó, beijo no coração aí e até o próximo vídeo, que eu acho que vem bem rapidinho, porque assim, já está quase pronto para ir para o forno, beleza? Obrigado mais uma vez aí, é nóis, tchau!